Netflix confirmou que o especial do Jamie Foxx vai ser lançado agora em dezembro. Agora eu vou começar a dar a minha opinião sobre o que eu penso e o que eu acho sobre essa história. Particularmente, eu ficaria perplexo se no especial, que vai ser lançado no mês que vem, conter um momento em que o Jamie Foxx realmente faz uma declaração em que o Sean tentou tirar sua vida e que ele o denunciou ao FBI. Da minha perspectiva e do meu ponto de vista, eu acho que o Jamie Foxx vai tentar se afastar o máximo que puder do Sean, porque, ao que parece, eles eram próximos também. E, neste momento, sabemos que vários atores de Hollywood querem fingir que nada aconteceu e que nunca nem ouviram falar do Sean Combs até ele ser preso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a teoria de que o Jamie foi envenenado pelo Sean foi através da doutora Sandra, um dia que estávamos conversando lá atrás. E agora eu não sei dizer com certeza se eu já tinha gravado os 3 primeiros episódios, a biografia completa do Sean, ou se foi posteriormente a isso, quando a doutora Sandra disse pra mim que tinha ouvido falar e tal dessa teoria. Ela até perguntou se eu acreditava e eu disse que não. Por quê? Porque eu lembrava muito bem dessas notícias. Pra ser sincero, o fato que me ajudou a produzir esse roteiro é que eu já tinha acompanhado essa saga no ano passado, da Cameron retornando, das gravações do filme iniciando e da hospitalização surpreendente dele no meio das filmagens. E eu lembro até de comentar aqui em casa, de falar com a minha mãe, com a minha irmã, que eu achava que talvez o Jamie Foxx fosse falecer porque ninguém tinha notícias dele, várias pessoas davam entrevistas dizendo que só um milagre. Eu lembro de manchetes assim que eu até encontrei ao longo da pesquisa. Algumas pessoas diziam que ele estava em coma. Eu sei que a sensação era de que algo muito grave estava acontecendo. E pelos relatos, vemos que essa parte da história é de fato real. Em algum momento, havia uma dúvida no ar se o Jamie Foxx sobreviveria ao que quer que ele estivesse enfrentando. Eu lembro também das alegações de que ele teve um... Eu lembro também das alegações de que ele provocou um escândalo no set, que a Cameron Diaz ficou chateada. Eu lembro de ver as fotos que vocês viram aí do set. Lembro da notícia que ela voltou pro set sozinha, que teve que gravar sem ele, com dublê. Eu só não fiquei sabendo depois que eles voltaram a gravar o filme em janeiro, porque eu até fiquei me perguntando como é que vai ser a edição final desse filme em que o ator não comparece às cenas finais. Claramente, a data prevista internamente de lançamento para esse filme foi bem adiada, porque esse filme não vai sair mais esse ano. Muito provável a Netflix planejava lançá-lo em algum momento de 2024, agora vai ser exibido só em 2025. E, obviamente, isso se dá a tudo que aconteceu. O que eu consigo interpretar mediante a todos esses detalhes e esses pontos? Nós vemos aqui que esses rumores, as fontes anônimas que davam declarações na época, mesmo que algumas dessas histórias, à luz do que está acontecendo agora, se mostrem imprecisas, como, por exemplo, a suposta aposentadoria da Cameron Diaz, ainda assim possuem algum grau de verdade. Porque sabemos que, de fato, algo aconteceu, que nem ele, nem ela, nem ninguém nega tudo, mas também ninguém confirma exatamente todo esse calor envolvendo essas histórias que foram publicadas na época. Como a própria Cameron disse, houve alguns soluços no set. Se ele demitiu 4 pessoas ou não, ninguém sabe de certeza. Mas que alguma coisa aconteceu, isso é real. Que ele foi hospitalizado e ficou em estado grave, que a incerteza sobre sua vida era muito intensa, também sabemos que é real. Se o Sean tentou tirar sua vida de alguma forma, não dá para confirmar. Porque quando a doutora Sandra disse para mim, eu disse para ela, mas eu lembro que nessa época que ele foi hospitalizado, ele estava gravando o filme em outro lugar. Só que na época eu sabia que era, eu não lembrava que era na Geórgia, quando eu conversei isso com a doutora Sandra. Eu estava achando que era, eu também não me recordava de Londres, mas eu sabia que era em algum lugar fora. Então eu achava que quando ele foi hospitalizado ele estava em Londres, mas não, ele já estava nos Estados Unidos. E eu sei que o Sean tem uma casa lá na Geórgia mesmo. E tecnicamente não seria implausível ou impossível que alguma coisa tivesse ocorrido pelas mãos dele, porque, vamos supor, o Sean poderia ter visitá-lo no set, poderia ter tido um encontro com ele. Envenenar alguém não é a coisa mais difícil do mundo.
Mas eu tenho a sensação que a verdade mais clara, mais transparente, que compreende o percurso dessa história, não vai chegar até os ouvidos do público. E a minha opinião pessoal é que se o Jamie Foxx fez tais piadas ou comentários durante suas gravações, é muito provável que a Netflix não permita que esses trechos sejam levados ao ar. Claro que eu posso estar bem enganado e de repente ele fez piadas parecidas, ou até mesmo disse o que as fontes disseram, mas não em tom de seriedade, mas sim de comédia. E dependendo do contexto, da circunstância, a Netflix então erga as mãos e diga ok, pode deixar na edição final. Não acho que é impossível, porém eu me inclino para o improvável. Eu até teve um vídeo que circulou de um outro comediante, que eu não sei se é famoso, mas é um rapaz novo. Eu acho que eu até vou colocar aqui para vocês verem. How old are you? I can't legally say it. You can't legally say it? Well, this conversation's over. All right. Hello, Diddy? Yeah, one got out. Yeah. She's been on a farm? Eu nunca vi nenhum stand-up, eu nunca fui pra nenhum stand-up ao vivo. Eu pessoalmente não vou assistir o Jamie Foxx quando sair. E eu até me recordo que no meio dessa semana o Instagram me encaminhou. O Instagram apareceu pra mim um vídeo de uma moça que é comediante e ela estava no stand-up. E eu vi 30 segundos das piadas que ela fez ali e eu não consegui achar a menor graça. Particularmente, eu até não entendi como recortaram aquele trecho e publicaram, porque as pessoas não riam também enquanto ela falava. Nossa, eu achei horrível assim, então já não ajuda, né? Se alguém me convidar para ir para um stand-up, com certeza eu vou dizer não, porque não é minha praia. Mas o desse rapaz que eu vi, particularmente eu até achei engraçadinho, e acho que foi a primeira noção que eu consegui ter do que é realmente um stand-up. Uma pessoa que está ali diante de um palco, soltando uma série de frases irônicas ou engraçadas que vão levar o público a uma série de gargalhadas e risadas. Mas no final das contas, qualquer risada que qualquer um tenha sobre esse caso é de nervoso, porque os elementos envolvidos em todos os aspectos desse caso, e quando eu falo caso não é o Jamie Foxx, mas é o Sean Combs, são estremecedores. E até mesmo as insinuações mais estranhas te deixam de alguma forma em uma posição desconfortável, porque chega a uma determinada altura que nós não conseguimos descartar realmente algo como um boato ou especulação, porque desde que esses eventos começaram, vários pontos que eu, por exemplo, pessoalmente posso dizer, a doutora Sandra também, não acreditávamos, têm se confirmado verdade absoluta um dia após o outro. E eu penso também que tem essa acusação que surgiu contra ele no meio disso tudo. Pode ter algo a ver, pode não ter, eu não sei. É claro, é mais uma coincidência e pode ser para o ator uma coincidência infeliz. Particularmente falando, quando eu analisei o pouco que se sabe sobre a alegação, eu achei estranha. Achei bem confusa a forma como ela narra que tudo aconteceu, e o que implicou ainda mais para mim foi o ponto em que ela decidiu processar o restaurante por algo que aconteceu do lado de fora. Eu acho difícil querer responsabilizar os funcionários do restaurante por qualquer coisa que esteja acontecendo externo a ele. Ai, que meio mundo viu, mas ninguém me ajudou, e depois a amiga dela estava na esquina e voltou. Eu sei também que existem muitas histórias que são difíceis de acreditar, porque tem alguns detalhes que são tão absurdos ou tão dissonantes dos pontos principais que estamos acostumados a enxergar no dia a dia, que muitas vezes a verdade parece não cooperar para o bem da vítima. E às vezes uma verdade estranha e difícil de digerir não é uma mentira. Pelo contrário, continua sendo concreto. Mas nesse caso aqui, com os dados que eu tenho, e claro, apesar de não colocar a mão no fogo por ninguém, nem pelo Jamie, que sempre achei também um ator carismático, pode ser inocente ou culpado aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta hoje. Se você puder responder nos comentários, com certeza vai ser muito interessante para que eu tenha uma base empiricamente sólida para pelo menos traçar os efeitos sentidos que essa história tem tido sobre você, que tem acompanhado, que é público do caso e que é público do canal.
Desde que a exposição contínua envolvendo Sean Combs tomou forma, eventos que você anteriormente desacreditava ou achava que de uma forma ou de outra poderiam ser exagerados, hoje não são mais observados como anteriormente, ou seja, de alguma forma você percebe que essas alegações como um todo têm valor e que aquilo que de alguma forma você não conseguia acreditar como real, hoje percebe que é tão sólido quanto o sol que nasce todo dia? E o mais importante, o que é que você tem sentido desde que toda essa história como um todo começou? O que você sente que tem contemplado agora, visto com seus próprios olhos, que antes não conseguia reconhecer aquilo como tal? O que você acredita agora que antes não acreditava? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!